Vamos ver agora então que o teorema de Green pode ser utilizado para regiões que não são simplesmente conexas, ou seja, que contêm buracos. Diferente, né, do teorema fundamental para integrais de linha. Temos aqui então a região com buracos. Como é que a gente faz, né, para poder utilizar o teorema de Green para dizer que ele é válido? Bom, a gente faz o seguinte, divide como a gente fez com as regiões que não eram simples, a gente faz com a região com buraco. Eu posso dividir, será para ser um segmento de reta, usando, por exemplo, dois segmentos de reta aqui. Essa região aqui pode ser uma região, vou chamar de D1, essa aqui de D2. Ele só separou aqui, observe que o caminho de fora está no sentido anti-horário, mas o de dentro está no sentido horário, né? Ele só fez isso para poder observar o seguinte, né? Que a região D1 vai ser essa parte de cima aqui. Então, ó, vem por aqui no sentido anti-horário. Quando chega nesse ponto, ela entra aqui, passa pelo segmento de reta, vem nesse sentido. Então, essa parte de cima forma a região D1 e a parte de baixo, ó, é no sentido anti-horário, entra aqui, também continua no sentido anti-horário, forma a minha região D2. Sendo assim, eu tenho que a região D é D1 união com D2. No material ele usou D' e D duas linhas. Eu vou usar D1 e D2 aqui. E aí, então, a integral dupla da região D, a derivada de Q em X, menos a derivada de P em relação a Y dA, eu posso agora dizer que é a integral dupla da região D1 mais a integral dupla da região D2. Integral dupla da região D1, a derivada de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y, dA, mais a integral dupla da região D2, da derivada de Q em relação a X, menos a derivada de P em relação a Y, dA. Aí observem que a região D1 é formada por esse pedacinho aqui de cima, eu vou chamar um C1', mais esse pedaço que eu posso chamar de C3, aqui seria menos C3, aqui C4 e aqui menos C4, segmentos que eu utilizei. Então essa primeira integral aqui seria uma integral de linha, de C1', né? Esse pedaço de cima, observem quem é que forma a região C1, ó. Desculpe, a região D1. É C1', C3 e C4. E mais esse pedaço de C2 aqui, que eu vou chamar de C2'. Só o pedaço de cima aqui, ó. Então seria C1', união com C3, união com C2', união com C4. Isso forma a região D1, de P dx mais Q dy. E aí quem forma a região D2, né? Eu vou chamar esse cara de baixo de C2', 2. Observe que C2', união com C2', formam C2, né? E aqui embaixo C2', e C2', união com C'1, formam o C1 de fora todo, né? Temos dois caminhos, o de fora e o de dentro. O que a gente quer mostrar é que a integral da região D é a integral ao longo de C1 mais a integral ao longo de C2. Bom, então vai ficar uma integral de linha. Observe que também está girando no sentido anti-horário, a região D2, o caminho que forma a região D2. Então é C2', união com menos C4, união com C2', união com menos C3. Ô Antônio, por que tu não botou menos C'2 aqui, né? Porque esse pedaço do caminho não é igual de cima, não é simétrico. Não é como um segmento de reta aqui, né? Então esse cara aqui pode ser um formato diferente do formato de baixo, então não posso indicar com o mesmo nome. E aqui, P dx mais Q dy. Porém, se a gente for observar aqui, como não deixam de ser uniões de caminhos, eu posso observar o seguinte, ó. Eu posso quebrar em várias integrais de linhas, porque é a união de caminho, a gente sabe que a integral de linha de união de caminho é a integral de cada caminho, né? Então vai ser a integral de C1', P dx mais
Q dy. Aí eu vou fazer de propósito, eu vou pegar o C duas linhas da outra lá, porque eu vou quebrar em várias integrais, mais a integral de C duas linhas 1, P dx mais Q dy. Aí aqui eu vou pular o C3, eu vou pegar o C duas linhas 2, C' 2, mais a integral de C', vou botar até em vermelho, a integral de C' 2, P dx mais Q dy, mais a integral de C duas linhas 2, P dx mais Q dy. Porém, quando eu for fazer a integral de C3, vai se anular com a de menos C3 e a de C4 com a de menos C4. Com isso, nem eu vou escrever elas, porque vão se anular. E aí a gente fica, então, com essa integral com essa C1' com C duas linhas 1 forma C1. Então, vira a integral de C1 de P dx mais Q dy, mais... E quando eu faço a união de C1' com C duas linhas 2, C1' 2 com C duas linhas 2, vira a integral de C2 P dx mais Q dy. Então, de fato, a integral dupla da região D da derivada de Q em relação a x menos a derivada de P em relação a y, dA, é a integral de C1 P dx mais Q dy mais a integral de C2 P dx mais Q dy. Ora, mas quem é C1 união com C2? O caminho, né? O caminho que forma a região D, que é a integral de linha de C de P dx mais Q dy, onde C é C1 união com C2. Então, de fato, mesmo com regiões com buracos, eu posso utilizar o teorema de Green.